Muito bom. Pessoal, nós vamos começar a nossa live da Belgalux, da True Capital e da Shimonovitch sobre obrigações fiscais com o Banco Central, na internacionalização, tanto de pessoas físicas como jurídicas, como mais um ciclo aí de lives, palestras, com essa nova ferramenta aí, em função do distanciamento social imposto, né, pela Covid-19. E hoje nós estamos trazendo um convidado, que é o senhor Décio Dipp, sócio, fundador da True Capital e contabilista, mestre em ciências contábeis, com mais de 30 anos em experiência na parte de auditoria, tax e advisory services, para grandes grupos, empresas, nessa parte de fundador da True Capital e contabilista, mestre. Alguém está com o vídeo aberto. Com mais de 30 anos em experiência. Está dando reverberação do som. Agora sim. Então, continuando, eu estou então com o Décio Dipp. Ele vai falar hoje para vocês. Nós vamos passar aí um conteúdo bastante atual, que tem prazo, tem normas, tem leis, que são as obrigações tanto de pessoas físicas como jurídicas, brasileiras e estrangeiras, com o Banco Central do Brasil, como as pessoas devem se comportar em relação a isso, como declarar. Então, vai ser uma aula. Nós esperamos aí, a ideia dessa seria a gente fazer, como nos outros casos, a gente tentar fazer a exposição aí em torno de 40 minutos, 45 minutos, abrindo depois para as questões e tudo mais, lembrando a todos que o conteúdo que está sendo apresentado não precisa fotografar a tela, não precisa nada, vai ser enviado para todos os que se inscreveram, e depois estaremos ainda abertos a mais questionamentos. Então, sem mais delongas, aí eu convido o Décio aí a abrir o microfone dele e iniciar a exposição. Boa tarde, pessoal. Primeiro, gostaria de agradecer vocês estarem participando dessa exposição sobre obrigações fiscais na internacionalização da pessoa física ou pessoa jurídica. O que nós temos aqui hoje? Vamos falar um pouquinho só das obrigações com o Banco Central e com a Receita Federal. Primeiro, lembrando que com o Banco Central, desde que foi feito a FACTA lá no passado recente, né, em 2016, o Brasil entrou nesse acordo internacional de troca de informações e o Banco Central, com a Receita Federal, ainda busca essas informações para saber o que nós temos de capital brasileiro no exterior. Isso é uma informação importante para a estatística no Brasil. E a nossa apresentação vai ser bem rápida. Ela está calcada nas obrigações atuais. Então, vamos começar por que razão de todo esse aparato preparado pela Receita e pelo Banco Central. Por quê? Porque hoje o mundo já é um mundo globalizado. Então, vamos falar do mundo globalizado. Nosso mundo é totalmente globalizado, até a Covid passou a ser uma coisa globalizada também, né? Afetou o mundo inteiro. A globalização é um dos termos que usamos frequentemente hoje para descrever toda a conjuntura que existe no mundo. Então, nesse mundo todo que nós estamos vivendo, é um mundo globalizado, as notícias, as redes sociais, então você se conecta em todos os lugares. Existe uma maior integração entre as pessoas, entre os países, e as conexões entre diferentes partes do mundo. Hoje, você, muito rapidamente, você sabe notícias de qualquer lugar e nós podemos saber onde está melhor no mundo, onde pode estar pior. Nessa situação, nós temos que seguir em frente. O que trouxe esse mundo globalizado? Trouxe uma grande evolução na relação humana e uma transformação. E, com certeza, a Covid veio para nos dizer que a transformação vai ocorrer, principalmente na relação trabalhista entre as pessoas e as empresas e os serviços.
Muito vai se mudar com a globalização e a transformação. Como é que nós preparamos essa palestra para que vocês possam entender que quando uma pessoa quer se internacionalizar, ele tem que primeiro se preparar, fazer uma estrutura e estratégia de como globalizar. Não é simplesmente saindo e indo para qualquer lugar já implantar alguma coisa. Então, isso tem que ser sempre muito pensado. Primeiro, você tem que pensar na estrutura que você quer montar para poder fazer toda essa globalização, internacionalização que você está a fim de fazer. Quais são os objetivos? Para que você quer? É para proteção patrimonial? É para poder deixar o dinheiro lá fora, para depois fazer a parte de herança? Isso tem que ser pensado. Ou mesmo a internacionalização da sua empresa, você quer expandir seus negócios para o mundo. A estratégia. Temos que aproveitar toda a estratégia disponível no mundo hoje atual, que é muito rápido. E quais são, em que países nós podemos colocar a nossa estratégia em ação? O que nós buscamos? Definir, logicamente, o tipo de empresa, o local onde você vai estar, que benefício esse local te oferece e quais são as obrigações que você deve cumprir no país que você se estabelecer e no Brasil. Para isso que temos que ter uma assessoria forte, fazer um planejamento, uma parte financeira de como você vai aplicar, a parte jurídica, que o Luiz, que é especialista, ele pode explicar bem, e ter toda a compliance, que nós tentamos explicar aqui o que vai ser compliance nesse momento. O que é a compliance? Que é a conformidade que você deve manter as suas empresas e a pessoa física. Empresa no exterior, geralmente nasce o quê? De uma pessoa ou um grupo de pessoas que querem montar uma empresa no exterior, em qualquer parte do mundo, onde que seja estrategicamente bom para os negócios dele. Você monta a estratégia, pode enviar dinheiro, o dinheiro pode estar estabelecido em qualquer banco, não precisa estar no próprio país onde você se estabeleceu. Você pode deixar o seu dinheiro estabelecer nos Estados Unidos e deixar seu dinheiro na Suíça, ou estabelecer em BVI, estabelecer, deixar o seu dinheiro em Londres. Isso não é problema. Quando você monta uma estrutura, também se pensa na estrutura que você vai montar, que você vai lá, eu vou montar uma holding e essa holding vai montar outra empresa que essa empresa vai começar a deter ativos. O que muitos brasileiros fizeram recentemente, há poucos anos, foi estabelecer uma empresa, depois abriram outra empresa nos Estados Unidos para adquirir, por causa do boom imobiliário que estava barato nos Estados Unidos, quando deu aquela bolha. Muitos foram lá e compraram imóveis. Então, quando você faz toda essa estrutura, você tem que pensar que, no final, você deveria ter todo esse... Pensar como é que você vai informar para a Receita Federal e o Banco Central. Esses são os principais conceitos que nós temos que ter aqui, porque, localmente, você vai ter que obedecer às leis do país. Mas, no Brasil, para você estar no Brasil, um brasileiro que investe no exterior tem que informar o Banco Central como ele remete o dinheiro, o que ele faz com o dinheiro lá no exterior, se ele aplica, se ele monta empresa. Então, toda essa estrutura tem que ser montada. Porque as pessoas físicas com residência no Brasil, que nós falamos aqui, estamos falando agora, é que quando você monta uma empresa no exterior ou investe no exterior como pessoa física ou como pessoa jurídica, essas obrigações você vai ter localmente e, como residente brasileiro, você tem que informar o Banco Central e a Receita Federal. Que tipo de empresa você estaria disposto a montar quando você vai para o exterior? São muito semelhantes ao... Décio, essa informe que você falou para a Receita e para o Banco Central são obrigações anuais e tem algumas que são trimestrais também, né? Sim, são trimestrais dependendo do porte da empresa. Perfeito. Dependendo do porte da empresa. Que tipo de empresa você pode montar no exterior? São semelhantes ao Brasil. Nós não temos muita diferença do que temos no Brasil em relação às empresas. Quando nós falamos sempre, vamos montar uma LLC, que é uma nossa sociedade limitada. Ela protege o patrimônio
do dono da empresa, limita a sua responsabilidade, a sua participação como cotista, pode ser mais de uma pessoa nessa sociedade, igual uma sociedade limitada, que geralmente, quando você monta uma holding familiar, você acaba montando entre 2 ou 3 pessoas, pai, filho, esposa, podem montar uma empresa. Uma corporation, porque quando você já pensa em progredir como empresa, você vai de acionista, então tem toda uma parte fiscal que você deve fazer. É como se fosse uma SA, uma corporation lá no exterior. Você tem toda uma obrigação lá no país local, bem como fazer o conselho da administração e fiscal, dependendo do porte da empresa. E também temos as famosas offshores. Offshores, elas são simplesmente ou é uma LLC ou é uma corporation. Então, nas offshores que nós conhecemos, parece degradativo, mas as offshores são países que têm uma tributação favorecida, mas lá estão sediadas grandes empresas no mundo inteiro. Se sediam também em offshore, porque basta você cumprir com as obrigações. E essa aqui é a razão. Muitas vezes, muitas pessoas usam as offshore por que razão? Porque ela não tem tributação no momento que ocorre, mas ela terá tributação para frente, que você vai postergar simplesmente a sua tributação no offshore. São consideradas sociedades offshores aquelas que têm uma tributação de imposto de renda abaixo de 20%. Então, isso é bom estar sempre, porque em maioria dos países, o imposto de renda no Brasil vai a 30 e poucos por cento, há países que é 40%, 50%. Em uma offshore, qualquer país, não importa se for numa ilha ou não, se tiver tributação abaixo de 20%, é considerado offshore. Nós falaremos um pouquinho mais para frente, aqui na tua apresentação, Décio, como nós temos um público também europeu que nos escuta, quer dizer, belga, luxemburguês e francês, enfim, Sim. várias outras jurisdições, muitos deles têm acordos de bitributação com o Brasil, e aí a gente fala um pouquinho mais para frente também sobre esse enfoque, o que se pagou lá, o que se pagou aqui, enfim, como que se fecha essa conta, tá? Isso existe sim no Brasil. A Receita Federal tem os acordos de não dupla tributação, né, que nós chamamos de bitributação. Mas essa tem que estar muito ciente quais são os países. São poucos, viu? São poucos. Sim. Não são muitos países. Hoje, se tiver uns 25, 26 países que estão nesse grupo, não passa disso. Ok. As vantagens do offshore, como nós falamos, paraíso fiscal. Já comentei, né, que é uma tributação favorecida ou reduzida, né? Você tem uma tributação, vai de 0 a 20%, ou inferior a 20% de uma offshore. Qual a vantagem de uma offshore? Você postergar a distribuição, postergar a tributação da distribuição para o futuro. O que você ganha hoje no exterior com rendimentos ou com empresa, você não paga imposto na offshore. Mas no momento que distribui para os donos, pessoa física, aí você é tributado. Temos offshores conhecidas, né, que nós já temos lá as Ilhas Virgens, que é a BVI, tem a Cayman, Aruba, Bahamas, Hong Kong. Temos algumas são consideradas offshores na Europa, né? Também tem Ilha de Jersey, que muitos usam lá para montar estrutura. O que se monta nessas offshores hoje, cara? A maioria dos brasileiros que internacionalizam como pessoa física, abrem empresas offshore para quê? Para deixar ativo financeiro, deixar o dinheiro lá como proteção patrimonial. Esse dinheiro é aplicado em ações, em aplicações financeiras, onde é que vão ter rendimentos. Mas você pode aplicar em qualquer país, não tem que escolher. Você pode aplicar num banco americano, só que você vai sofrer as consequências do banco americano, que ele já vai tributar na fonte. Você pode aplicar na Suíça. As offshores hoje em dia também são holding de empresas, porque é mais fácil ter uma holding lá, porque você não é tributado nem pela equivalência. Então, ele já fica
mais seguro e também, geralmente as holdings multinacionais, eles reaplicam o dinheiro, então, em reinvestimentos, então não tem intenção de distribuir. Ao imposto de renda. Numa offshore é considerado não residente fiscal para fins de imposto de renda aqui, não recolhe impostos de renda ou ganho de capital enquanto estiver na empresa, porque ela só é paga no momento que distribui. Nós vamos comentar isso um pouco mais para frente. Por que razão? Só para fazer uma diferenciação aqui para o nosso público, Décio, basicamente nós temos o seguinte: se vocês forem pessoa física e investirem nessa empresa, através dessa empresa, em qualquer lugar, é considerado regime de caixa, não de competência. Isso significa que você aplica e o fato gerador da tributação é a disponibilização, lá ou aqui. Sim, lá, Se lá você ou aqui. é uma jurídica que capitalizou outra jurídica lá, uma subsidiária, uma filial, então aí você passa a ser regime de competência, tendo que fechar balanço lá e aqui para apurar os seus impostos. Uma pessoa física pode abrir uma offshore do Brasil diretamente. Ela transfere todo o dinheiro para uma offshore como capital e aplica na offshore. A offshore da pessoa física, que será uma empresa que vai aplicar no mercado, vai ter rendimentos. Esses rendimentos são considerados lucro da empresa. Só no momento que ela distribui o lucro, ela pode deixar lá sem retirar o lucro e vai deixando. Pode passar 10 anos sem distribuir. No momento que ela distribui o lucro, o valor é tributado porque ela passa a disponibilizar para a pessoa física. Não precisa estar no Brasil ou no exterior. No momento que você transfere para uma conta da sua empresa offshore para a sua conta pessoa física bancária no exterior, esse momento também já é tributado. Não é necessariamente você tenha que trazer o dinheiro para o Brasil para tributar. Então, todos os rendimentos no exterior, você tem que tributar. Agora, se você leva o dinheiro para o exterior como pessoa física e aplica num banco como pessoa física, toda vez que houver rendimentos, os bonds, né, que você ganha os bônus, os rendimentos, quando você vende uma aplicação, você já é tributado naquele momento. Então, você tem que prestar atenção, porque o que tem acontecido muito no Brasil? A pessoa física aplica o dinheiro no exterior e, quando ela tem rendimentos, ela não recolhe o imposto de renda. Então, isso pode causar problemas no futuro. Porque hoje, como existe a troca de informações desde a FATCA de 2016, quando possibilitou aquele RECT, que era a regularização cambial, há uma troca de informação entre os bancos centrais no mundo. Então, você acaba tendo essa informação. Ele aplicou, ganhou dinheiro no exterior, teve rendimentos, mas não pagou imposto. Isso é uma possibilidade da Receita Federal, daqui a um pouco, já estar atrás das pessoas por causa disso. Então, é importante ter uma offshore, porque você deixa o rendimento na offshore, enquanto não distribuir na offshore, você não tem problema. Agora, como pessoa física, você pode passar a ter problema. Tributação a residente brasileiro. Eu, como residente brasileiro, que aplico no exterior, em outros países, você está obrigado a seguir a legislação do imposto de renda local do país. Por exemplo, você está nos Estados Unidos, você vai obedecer o IFRS e pagar o imposto de renda localmente nos Estados Unidos ou qualquer lugar do mundo. Você está numa offshore, você tem um acordo. Não tem tributação e você tem, no futuro, é que você é tributado. Quanto acordo bilateral, nós temos alguns países, sim, mas são poucos. E no acordo bilateral você tem que ter muito cuidado, porque você tem que ter uma regra a seguir entre os bancos centrais. Então você vai ter que pegar tudo que você pagou, dar uma entrada no Brasil, da papelada, mostrar o que você pagou para poder ser compensado. Não pode simplesmente pegar o valor e compensar. Agora, os países onde que nós não temos acordo, por exemplo, os Estados Unidos não tem acordo com o Brasil.
você vai pagar 2 vezes o imposto. Paga lá como pessoa física. Então, você vai pagar nos Estados Unidos e vai pagar no Brasil também. Você paga 2 vezes. E não É que os existe Estados Unidos compensação é desse um caso imposto. um pouco fora da curva, né, Décio? Porque os Estados Unidos não segue o princípio da universalidade. Quer dizer, se Não, não você é segue. cidadão americano, independe de onde você morar, tiver sua residência, você paga imposto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Então, eles aplicam dessa forma. Então, como grandes países europeus, a Alemanha saiu fora do acordo há 2 anos atrás. Mas, nesse acordo, quem está hoje morando na Alemanha, como pessoa física que tem algum rendimento na Alemanha, ela tem que pagar na Alemanha e tem que pagar aqui. O muito comum quando nós aplicamos e compramos um bem no exterior. Compra uma casa no exterior, coloca no Airbnb, que é a moda hoje, né? E vai alugando. Só que o rendimento que você tem lá de aluguel, você devia pagar aqui o carnê-leão. Se você está num país que não tem acordo bilateral, você vai pagar o carnê-leão aqui. Isso era mandatório. Mas nós esquecemos disso aí. Muitos brasileiros compraram casa em Miami, está como pessoa física, aluga, porém não paga o imposto aqui. Nessa troca de informações, daqui a algum tempo, a Receita Federal já vai poder ter um banco de dados onde pode conferir bastante coisa e dizer assim, olha, tem alguém que não está pagando. No caso de uma offshore, você, como uma offshore aberta, você não tem que pagar nada enquanto não tiver distribuição de dividendos ou distribuição dos lucros. Então, quando você faz a distribuição dos lucros, aí que você passa a ser tributado. Na verdade, nós temos 2 opções aí. Quer dizer, a distribuição de lucros para a pessoa física vai pagar o carnê-leão, que é a tabela progressiva. Se tiver ganho de capital, porque, por exemplo, você vendeu cotas da empresa ou coisa assim, aí você paga como ganho de capital. Sim. Então, e também tem que tomar muito cuidado quando as pessoas que acabam montando uma offshore, uma empresa no exterior, começam a pagar despesa pessoal. E isso também tem que tomar muito cuidado, porque a despesa pessoal não é despesa da empresa. Então, quando você abre uma empresa, você tem que distinguir essas 2 entidades, a pessoa jurídica e a pessoa física. Por quê? Cada vez que você paga pela empresa despesa pessoal, aquilo é considerado ou retirada numa situação para pagar suas despesas, ou você deveria fazer uma redução de capital. Reduzir capital não tem imposto, mas você tem que reduzir. Perfeito. Tem que tomar muito cuidado com isso. E a alíquota é de acordo com a tabela progressiva mesmo, na distribuição. Ou seja, pode chegar a 27,5%. Pode chegar. E a pessoa física que está no exterior, se ele está lá e não tem nenhuma offshore, ele está como pessoa física, o que nós já comentamos, ele recebe juros, dividendos, bônus, esse já tem que ser tributado. Quando você fizer um resgate de aplicação e ao apurar o ganho, você também teria que pagar o imposto de renda no Brasil. Ou se você mandou esse dinheiro para o exterior via câmbio, depois trouxe o dinheiro de volta, você tem a variação cambial. Sobre a variação cambial, a diferença entre o valor de envio e o valor de retorno e a taxa de câmbio, o ganho dessa taxa de câmbio é considerado variação cambial e você vai ter que tributar a variação cambial no retorno ao Brasil. Então, tem que prestar atenção. Muitas vezes, nós temos dinheiro no exterior, quando traz de volta, esquece de pagar imposto sobre a variação cambial. Então, isso é importante ter em mente que quando retorna o dinheiro, ou quando você recebe juros, quando você faz resgate, ou quando você recebe aluguel, tudo isso é tributado no Brasil. Se a pessoa for pessoa física, tá? Que não quis montar nenhuma empresa no exterior, porque quando você monta uma empresa no exterior, lógico, tem que medir as vantagens de continuar como pessoa física ou como pessoa jurídica. A pessoa jurídica, você tem que pagar um contador para fazer a contabilidade e tem que fazer a manutenção da empresa, porque você tem que ter um administrador local.
Então, isso tem que ver esse custo de ter uma contabilidade, um contador local versus ser pessoa física e tributar todo mês e ter o cuidado de ficar olhando os extratos mensalmente para apurar o que você ganhou, o que você perdeu nas transações. Na verdade, passa a ser uma contabilidade de pessoa física, um controle de caixa. Ok? Muito bom. No lado societário, empresas sediadas no exterior, que não são criadas no exterior, são consideradas como não residente brasileira. Então, como não são residente brasileiro, em geral se aplica a regra em cada país que você está localizado. Se estiver nos Estados Unidos, você obedece à lei americana. Se você estiver numa BVI, você obedece à lei de BVI. O que o governo hoje, atualmente, está buscando, quando você implementa, faz uma estrutura do exterior e monta uma holding, monta mais uma holding numa BVI, depois monta uma subsidiária nos Estados Unidos, outra subsidiária na Europa. O que o governo brasileiro quer de tudo isso, quando você informa algo como no CBE, quem é o beneficiário final de tudo isso, que é mais conhecido como UBO no exterior, mas é o beneficiário quem que vai usufruir de toda essa estrutura. Perfeito. Então, esse é um canal que acho que o registro foi até o ano passado, né, para todos regularizarem isso, foi até junho do ano passado. Isso já existe como medida de compliance, não só no Brasil, Medida de como em compliance. vários países, no mundo inteiro, paraísos ou não, identificação do beneficiário final. Isso é obrigatório, então você tem que identificar. Muitas vezes, quando você. Isso no CBE é requerido, tá? Nesse parte societária, as atas são importantes, né? Quando você faz uma alteração de capital no exterior, você tem que fazer também. Quando você remete dinheiro para o exterior e monta uma empresa, daqui a um pouco você remete mais dinheiro através do Banco Central, você tem que ir informando. O Banco Central tem a sua saída de dinheiro porque você faz um câmbio, um fechamento de câmbio. Quando fecha um câmbio, é importante que você registre isso na empresa e faça alteração de capital. Assembleia e diretoria deliberando. O que designar os administradores, como você está aqui no Brasil, como residente brasileiro e tem um investimento no exterior, numa empresa, você tem que designar um administrador local. Isso também tem custo para a empresa. Tratar de qualquer assunto da ordem do dia, as atas, né? A reunião anual de sócios é importante também, porque, assim como no Brasil, você tem que aprovar o balanço e o resultado econômico da empresa. E também destinar os lucros. Ou você vai deixar ele no lucro acumulado ou você vai distribuir. Caso você distribua para os sócios e disponibilizar esse dinheiro tanto no Brasil ou no exterior, esse dinheiro é tributado. Isso tem que ser ciente para quem faz esses investimentos no exterior, tem que tributar toda essa parte quando você recebe lucros da empresa. Perfeito. A contabilidade. A contabilidade é uma coisa que nós temos, é um padrão internacional, o mundo inteiro é necessário. Desde que você abre uma empresa, você já é mandatório que você faça a contabilidade dessa empresa. Nós não vamos falar, né, contabilidade de uma empresa simples nacional como nós temos, nós vamos falar de normas internacionais. Ela existe para registrar e apurar o lucro. Porque no momento que você distribuir ou trazer esse dinheiro de volta para os sócios como redução de capital, você tem que estar ciente de onde é que está registrado. Porque uma coisa é você tirar o capital que você colocou e outra coisa é você distribuir os lucros. Por isso que tem a contabilidade justamente para apurar isso. Então, é muito importante. E está no Código Civil Brasileiro e vale para todo brasileiro que tem investimento no exterior de apresentar balanço de acordo com a norma brasileira de apuração. Ele tem que estar de acordo com o que a Receita Federal aceita como
contabilidade e apuração normal. Em geral, cada país tem suas próprias normas. Nós temos várias normas internacionais. Temos o IFRS, que é grande parte dos países hoje seguem o IFRS. O Brasil está se adaptando ao IFRS. Os Estados Unidos ainda continuam usando o S-GAAP, né, que é eles têm lá como normas dele, mas é muito próximo. Tem uma pequena distinção do IFRS. E nós temos nosso BR-GAAP, que é o nosso tupiniquim da adaptação do S-GAAP e o IFRS. E tudo isso aqui é gerido por normas internas, pelo Conselho Federal, pelo Conselho Regional e pela Receita Federal. Apesar que a Receita Federal devia preocupar com tributação, mas ela rege muita coisa da contabilidade. Perfeito. Obrigações acessórias. Nós chegamos aqui, nós temos 2 obrigações acessórias para cumprir anualmente ou trimestralmente. O CBE, que é a Declaração de Capital Brasileiro no Exterior, e a Declaração de Imposto de Renda. Nós vamos falar agora do CBE, que é a Declaração do Capital Brasileiro no Exterior, e aqui... E essa é feita para o Banco Central do Brasil. É feita para o Banco Central, essa é para o Banco Central. E ela é feita por formulário eletrônico, que nós vamos falar a respeito também. Eu respeito. Um pouco de tudo para poder... Capital brasileiro no exterior. Quem deve declarar? Primeira coisa são pessoas físicas e jurídicas. Então, se um residente brasileiro, uma pessoa física, abre uma empresa no exterior, tem que declarar ele como físico. Se uma empresa brasileira abre uma empresa no exterior, essa empresa brasileira também tem que declarar. Ou, muitas vezes, uma empresa brasileira que tem ativos no exterior, eu emprestei dinheiro para uma outra empresa no exterior que não é da minha empresa, não é intercâmbio, eu também tenho que declarar que eu tenho direito a receber do exterior. Isso vale, inclusive, para pessoas físicas que são estrangeiras, que residem no Brasil, declaram no Brasil e que possuam ativos no exterior também. No exterior. Isso que nós vamos falar. Vamos ter que definir o conceito de residente. Perfeito. Então, residente no Brasil, pessoa jurídica, é uma entidade com sede no Brasil. Ele tendo CNPJ, ele já é considerado brasileiro. Então, porque ele usufrui aqui no Brasil, com CNPJ ele não tem jeito. É uma empresa brasileira que tem direitos a receber ou está investindo no exterior. Se vocês pensarem em direito, o contas a receber de uma empresa com o exterior, se você tem um conta a receber com o exterior, você devia declarar no CBE, porque ele é um capital seu, o direito a receber do que está no exterior. Então, nós não podemos pensar que a empresa jurídica brasileira não tem obrigações. Tem obrigações, sim. Essa é uma obrigação de capital brasileiro do exterior, porque você vai receber algo do exterior. Se você tiver mais de 100 mil dólares. As suas obrigações para declarar CBE na pessoa física seriam com participação de empresas, seria com aplicações financeiras, imóveis, sim, participação de outras empresas, quaisquer ativos que você tenha no exterior. Sim, uma pessoa física. Então, vamos falar da pessoa física agora, então. A jurídica, quando ela tem uma empresa no exterior, uma subsidiária, ou tem direitos a receber, né? Ou se uma empresa jurídica quer comprar uma casa no exterior, porque se ela comprar, ela vai ter que declarar também. A fim do quê? Enquanto uma pessoa física tem uma definição da legislação tributária. Se a pessoa reside em caráter permanente, é residente brasileiro, como pessoa física. Como nós, que residimos aqui permanentemente, somos residente brasileiro. Para fins de tributação, você vai tributar no Brasil, não vai tributar nos Estados Unidos. Que se ausente para prestar serviço. Principalmente quem trabalha em embaixada, essas coisas que saem do Brasil para trabalhar, ela pode ficar 2 anos, mas ela é residente brasileira, porque a embaixada no exterior é considerada território brasileiro. Ela não vai tributar no local, em órgãos públicos no exterior. E agora tem quem vem para o Brasil, que é o estrangeiro.
O estrangeiro que chega com visto permanente na data de chegada, se ela já tiver visto permanente obtido no exterior e chega ao Brasil, a partir da data que ela pôs o pé no Brasil, é considerado contribuinte brasileiro já. Se não vem com visto permanente e vem para o Brasil para tentar e depois obter o visto permanente aqui no Brasil, no dia que ele tiver nós sempre falamos de 180 dias. 180 dias vivendo no Brasil, assim, não vou contar os 180 dias direto, pode ser quebrado. Eu fiquei 30 dias agora, fui para o exterior, voltei, fiquei mais 60 dias, fui e voltei. Se eu contar nesse período, tiver mais de 184 dias, eu já sou contribuinte brasileiro. Vou contribuir aqui e se eu não tiver o visto, vai ser pior. Vou contribuir aqui e vou contribuir lá no país de origem, se eu também receber alguma coisa de origem. Na data da obtenção do visto, quando ela obtém o visto, a partir do momento que eu obtenho o visto, passa a ser residente brasileiro, aqui no Brasil. Ou brasileiro que adquiriu condição de não residente e retorna ao Brasil. O que acontece? O brasileiro que vai morar no exterior passa 2, 3 anos e resolve voltar para o Brasil, em caráter definitivo. Se não voltar em caráter, voltar em passeio, mas se ficar naquele passeio que num período de 12 meses der mais de 184 dias, você passa a ser contribuinte brasileiro de novo, apesar de você estar lá fora, morando no exterior. Então tem que tomar cuidado nessa contagem de tempo. É muito importante para que não façamos a contagem errada. A pessoa, em caráter temporário, quando sai do Brasil, ele tem que fazer a declaração, a comunicação de saída. Baixa do CPF. É como se fosse uma baixa de CPF, né? É que você vai, em caráter temporário, eu vou morar nos Estados Unidos por 2 anos, porque eu vou estudar. Então, eu faço a saída para não contribuir aqui, porque eu vou contribuir nos Estados Unidos durante esses 2 anos. Então, perfeito. Isso é importante você fazer essa comunicação. Muito bem. Nós temos a declaração, prazos e valores. Então, aqui está. Anualmente... Vou só fazer uma ressalva aqui antes de você começar, Décio, para dizer para o pessoal o seguinte. Normalmente, quer dizer, essa obrigação de declarar ao Banco Central do Brasil, isso é importante, ela não tem cunho de tributação e ela não é competência do Banco Central, isso é Receita Federal. É estatístico. É uma estatística, eles querem conhecer melhor os brasileiros, a balança comercial brasileira, que interesses tem, se importou, exportou, se teve lucro, patrimônio, ativos e tudo mais. E, normalmente, até onde eu me lembro, você me corrija, esse programa de CBE, que já foi meio físico, com CD, e hoje é pela internet, ele começou por volta do ano 2000, se não me falha a memória, né? Já começou lá atrás, mas foi melhorando, foram aprimorando. Foi aprimorando, e, normalmente, ele costumava ser início do ano. Este ano, especificamente... ele caiu no mês de abril e por uma resolução do Bacen, ele foi prorrogado agora para o dia 1º de junho. Procede? Procede. Isso é por causa da Covid, né? Perfeito. Então, quer dizer, está todo mundo em tempo ainda de fazer o que precisar. Por então, favor, okay. Prazos e valores. Tanto a pessoa física ou jurídica tem que fazer anualmente, quem tem até acima de 100 mil dólares para fazer anual. E quem tem que fazer trimestral é quem tem acima de 100 milhões de dólares. Isso é para grandes empresas, corporações, né? Então, por isso que nós falamos. Então, o CBE não é só para pessoa física, é para pessoa jurídica. Para quem tem 100 milhões de ativos no exterior, tem que ser pessoa jurídica, geralmente, né? Que são grandes corporações que expandem seus negócios para o exterior. Então, o prazo foi prorrogado para dia 1/6 por causa do Covid. Isso nos ajudou um pouco, né, para aliviar, porque
Você não tem como obter todas as informações com essa pandemia por aí. Então, aos poucos estão chegando algumas informações, os bancos estão trabalhando de um modo mais pausado, mas estão enviando informações. O que devemos declarar? Como pessoa jurídica, para quem você tem empresa no exterior, você tem que declarar o quê? O patrimônio líquido da empresa lá no exterior, se distribuiu dividendos ou não. Olha, aqui já tem um caso que eles fazem estatística. Quantos brasileiros receberam dividendos das empresas no exterior? Lucro e prejuízo acumulado da empresa, para saber se você tem condições de distribuir dividendo ou não. O seu passivo não circulante, que é uma dívida que você tem. E o total do ativo. Então, ele fecha o balanço. O total do ativo fecha com o restante que está aqui. Então, esse é um conceito que tem que ser feita a contabilidade. Tem que ser feita a contabilidade para apurar esses números. Pessoa física. A pessoa física tem que declarar o quê? A conta bancária que ele tiver lá, a sua posição de aplicação financeira, né? Faz security, funds, aquelas coisas. Ativos, que são as casas, apartamentos, automóveis, embarcações, o que você tiver de ativo. Seguro de vida e outros ativos que você tiver, que são bens de valor, obras de arte. Se você quiser declarar, também pode declarar. Está tudo aqui para declarar. E aqui nós colocamos o link de como acessar o CBE, né? O link do Banco Central. Você pode entrar e já vai cair nessa tela. O importante é que você tenha o CPF e a senha. Se você não tiver, você tem que fazer um cadastro para fazer a senha. E depois é só acessar e fazer a própria declaração. Ela não é tão confusa, mas tem que ter toda a documentação em mãos para poder preparar, porque senão você vai acabar colocando valores errados. Que tem uma tela de inclusão de conta bancária e aplicações. Você tem que saber em que banco está, em que país está, em que moeda está, o que você vai declarar. Se você tem, como pessoa física, você tem vários fundos, você tem que abrir os fundos. Participação societária é importante, porque você tem que ter a contabilidade pronta para preencher essas informações que estão aqui. Ela pergunta desde participação, qual é a sua participação, 50%, 100% ou 10%, qual é o patrimônio líquido da empresa, os dividendos distribuídos, o lucro acumulado, está tudo aqui. E o lucro do ano, né? O que você fez no ano. Temos também aqui a inclusão dos bens imóveis, né? Você inclui uma casa, um automóvel, porque qualquer bem que você queira colocar aqui, você pode colocar, principalmente arte, né? Muita gente tem obras de arte no exterior, também pode se colocar aqui. Então, isso é o CBE. CBE é importante que todos façam para poder cumprir com as obrigações. Agora temos o que nós chamamos as penalidades para quem não faz o CBE. Ele vai até uma multa de R$250 mil. Lógico, existe um critério do Banco Central para definir a multa, que ela vai até 10% do valor previsto, ou que for maior ou menor, dependendo do caso. 20% do valor previsto, 2 anos, ou 2% do valor seja de declaração, o que for menor, porque sempre tem o limite dos 250 mil. Não apresentação também tem a sua multa. Então, todas as multas estão contidas aqui. Então, tem que prestar atenção. Agora, se for tudo falso, eles podem confiscar 100% do seu valor. No caso, quando fez a REC, todo mundo ficou em dúvida de se faria ou não, porque você colocava a declaração, se a informação era verdadeira ou falsa, né? Então, se for, e você colocava, todo mundo ficou com medo, porque não tinha origem do dinheiro, muitas vezes. Ou quem tem origem já colocou. Pagou os 30% de multa, depois foi, na segunda fase foi 35% de multa, mas ele foi mais fácil de fazer a declaração naquela época. E eu acho que pelo capital brasileiro no exterior, o CBE, é só isso que nós temos que falar. E agora nós vamos falar um pouco do imposto de renda. Declaração de imposto de renda. Esse é importante porque, da mesma forma que nós declaramos
Quem deve declarar imposto de renda? Pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, né, que tenham e obtiveram aqui qualquer rendimento que você teve no Brasil ou no exterior, né? Você pode ter que declarar o que você teve. Disponibilidade econômica, o que você recebe. São contribuintes do imposto de renda. Nós temos pessoas físicas que receberem alguma posse, né? Você receber doação também, você tem que declarar. O prazo de entrega do imposto de renda está sendo um pouco mais rápido que o tempo, né? Era 30 de abril, mas já foi prorrogado para 30/6. É importante você ter isso em ciência, que nós já temos 2 meses a mais para fazer o imposto de renda. Mas temos que apressar, não podemos deixar para a última hora. Obrigatoriedade. Quem teve rendimentos acima de R$28 mil no ano passado. Quem teve ganho de capital, venda de ações, essas coisas, operações de bolsa, aplicações, tem muita coisa. Bens e direito. Quem tem bens acima de 300 mil, casa, carro. Quem já está na condição de residente em dia 31 é obrigado. E propriedade rural. Quando você tem algum rendimento na propriedade rural, como pessoa física, acima de 142 mil, você é obrigado a declarar. O que devemos declarar? Se eu tenho uma empresa no exterior ou no Brasil, eu sou obrigado a declarar as cotas e o valor de capital histórico, diferente do CBE. CBE você declara o valor atual. Isso. O que é o valor atual? É o seu capital, é o seu patrimônio, que é o capital mais o lucro. Perfeito. No CBE. Aqui no imposto de renda, você declara a cota e o valor histórico. Por quê? No dia que você resgatar dinheiro dessa empresa ou você vender, a diferença é considerado ganho de capital. Aí eu investi 100 mil nessa empresa, só que eu vendi a 500, os 400 você vai declarar como ganho de capital. Essa é a importância. Eu tenho... Ganho de capital, só para vocês saberem, quer dizer, do mesmo jeito que o Décio falou da distribuição de dividendos, que entra na tabelinha pessoa física, que vai até 27,5%. Ganho de capital tem uma tabelinha escalonar, que ela vai de 15% a 22,5%. Depende da faixa, depende do tempo, né, também. Tudo depende de alguma coisa. Então, são critérios que tem que ser lido e ver os conceitos. Quando eu falo aqui, dividendos recebidos e pagos, é do exterior geralmente, né? Quando você paga dividendo, como muitas vezes você está em uma offshore, ela não pagou imposto. Na hora que paga para o sócio, não importa se está no Brasil ou no exterior, você já é obrigado a pagar o imposto. Muito bem. Empréstimos também, você é obrigado, porque os juros sobre os juros que você pegar emprestado, você paga imposto sobre os juros. A pessoa física. Então, a pessoa física que tem aplicação no exterior, qualquer rendimento que ele receber no exterior, tem que pagar no Brasil. Pode ser rendimento de aluguel, pode ser rendimento de aplicações financeiras, bônus recebidos, empréstimo, quando você empresta para alguém e recebe lucro, ganhos de capital. Quem é pessoa física, o controle é muito maior do que a pessoa jurídica, pensando numa forma. Penalidades. Sobre aquilo que você não declarou o imposto devido, porque o imposto é sempre calculado na data da ocorrência, pelo caixa. Aí eu recebi bônus lá em fevereiro de 2019, mas eu não recolhi nada. Eu devo o imposto de fevereiro de 2019, que venceria em março. Então, de março para cá, eu tenho 1% ao mês calendário de acumulativo, até alcançar 20% de multa. Ok? Aqui está a tela da declaração, onde que tem
exterior aqui, né? Nós vamos ver que tem a operação do exterior aqui, o que você tem de rendimento exterior, que você devia declarar, recolher carnê-leão, devia pagar e apontar aqui o que você teve de rendimento e o que você já recolheu antecipado no mês de referência. O que acontece? Muita gente não recolhe e quando vai fazer, quer fazer tudo ao final do ano, em dezembro. E eu vejo que a Receita Federal tem deixado passar isso, mas um momento ele pode chegar e falar, não, mas você está recolhendo tudo em dezembro para não pagar a multa. Mas isso era devido lá em março do ano passado. Então, você tem 10 meses de multa. Então, isso é uma coisa que pode ser, que a Receita Federal logo pode estar buscando essas partes para poder verificar se a pessoa faz de modo correto ou não. Pagamentos efetuados, isso é importante. Muita gente viaja para o exterior, faz tratamento médico no exterior. Se ele trouxer os documentos comprovatórios do que gastou no exterior com saúde, ele pode deduzir no imposto de renda do Brasil. O que nós não fazemos muitas vezes é esquecemos, não, porque eu não gastei no exterior, não vou colocar. Não, pode se colocar sim. Até a escola dos filhos também pode colocar, porque a escola dos filhos o valor é muito pequeno de dedução. Muito pequeno de dedução. E eu acho que tem que tomar cuidado com isso, porque o que você gasta no exterior com saúde é dedutível no Brasil, sim. Bens e direitos. Se você tem empresa, você é obrigado a declarar. Está aqui a ficha que você declara a sua empresa, a sua casa. Como pessoa física, se tiver aplicações, você é obrigado a declarar aqui tudo. Sempre pelo valor histórico aqui. No imposto de renda é valor histórico. Não vai declarar o valor atualizado. Muitas vezes eu vejo na aplicação financeira, eu apliquei 100 mil numa ação. Só que quando você recebe o extrato do banco, ela está com o valor de mercado, já atualizado. A pessoa costuma colocar o valor atualizado. Não, tem que ser o valor que ele aplicou, não o valor atualizado. Perfeito. Até porque se você fizer uma reavaliação de ativos, vai te custar imposto. Vai custar imposto. Doações efetuadas. Exterior aqui, você é obrigado a pagar imposto. A única coisa que nós estamos aqui discutindo muitas vezes é se o ITCMD é válido para as doações que ocorrem no exterior, né? Esse é então, uma briga. Só um apêndice, Décio, como nós estamos encaminhando aí para os últimos 5 minutos aí da Não, já está no final. Já. É só para dizer para o pessoal o seguinte: saiu recentemente, na última semana, um projeto de lei sobre o ITCMD. O ITCMD no estado de São Paulo, que é sobre as doações, né? É de 4%. Não precisa nem se mexer na lei para passar isso para 8%. Veio um projeto de lei, como já em outros estados já é 8%, com essa crise querendo subir para 8%. Então, tudo que nós estamos falando aqui de obrigações no Brasil, no exterior, pode ser uma oportunidade também para todos que estão nos escutando de avaliar se já estava por fazer algum planejamento patrimonial, a parte de doação, seja definitiva, seja em usufruto, enfim, porque isso tem impactos. E como o Décio falou, muitos países, pelo menos para quem reside no Brasil, existe essa indagação sobre aonde você paga. Eu tenho a minha interpretação de extraterritorialidade, então eu entendo que não. Se o fato ocorreu lá fora, o fato gerador é lá, a autoridade administrativa para apurar isso está lá fora, isso refoge as competências do fisco brasileiro, né? Sim. Mas é óbvio que eles têm uma boca de leão, então muitas vezes... O leão sempre quer a sua parte. Desculpa, Décio, vamos prosseguir. Então, assim, as doações tem que tomar atenção também, né? Porque fazer doação nos Estados Unidos é 50%, né? Então, tem que tomar cuidado. E, na última parte, a mudança de domicílio quando você sai do Brasil de caráter temporário ou permanente. Quando você sai, você tem que fazer a comunicação definitiva, né? De saída do país. Isso é muito importante, porque senão vai acabar tributando em 2 países. Essa tributação é feita em 2 partes.
a comunicação. Primeiro, a comunicar, de acordo com o carimbo que está no seu passaporte, a data de saída. Você tem até o último dia útil de fevereiro para comunicar, do ano seguinte, tá? Então, muita gente sai lá em janeiro deste ano, ele tem até 28 de fevereiro do ano que vem para comunicar, mas tem gente que esquece. Então, é importante comunicar. E depois, fazer a declaração. A declaração obedece à declaração normal que nós fazemos anualmente. Você vai fazer aquela declaração, eu saí lá em 30 de abril, então de 1º a 30 de abril os rendimentos foram brasileiros, então você vai declarar até 30 de abril, no ano passado, o que você teve de rendimento, como era a sua posição bancária. Isso também serve para quê? De suporte quando você chegar no país onde você está imigrando, né? Está aqui tudo que eu tenho e vai ser usado. Na volta também é a mesma coisa, você vai fazer a declaração lá no país onde você de origem, quando entrar no Brasil, aquela declaração que você fez no país também serve. Essa declaração era até o último dia de abril, mas houve a prorrogação por causa da Covid. E são todas as declarações até a data da sua saída. Então, essa é a outra parte que é importante quando você faz a saída do empregado. E tudo isso aqui, a minha parte acabou da apresentação, porque aqui chegamos ao final. Eu vou formular umas questões, Décio, aqui por que o favor. pessoal encaminhou. O Arnaud colocou uma pergunta para nós, que é o seguinte. Alguém, pessoa física, que tem ativos fora do Brasil e que não declarou, está numa situação complicada, ele não pode transferir esse capital para o Brasil sem pagar impostos e multas, certo? Se esse alguém deixar o Brasil e procura residência na Itália durante um ano, depois ele pode voltar para o Brasil com todo o capital que tinha no exterior, ou a Receita Federal vai pedir explicação sobre esse capital? Bom, é capaz de pedir explicação sobre esse capital, porque em um ano, como é que você amealhou tudo? Então, o correto... Você não declarou, né? Nem aqui, nem lá. Nem lá. Então, tem que ter aproveitado aquelas duas regularizações que ocorreram em 2016 e 2017, teve a multa de 30% para regularizar, e muitos não fizeram com medo. Mas se você olhar para trás, foi o método mais barato para regularizar. Você pagou a taxa de imposto de renda, 30%. E hoje, se você for fazer essa declaração, não tem nada aberto. Você vai colocar dentro da sua declaração de imposto de renda ou no CBE números que nunca teve no passado e de repente vai aparecer e vai chamar atenção na evolução patrimonial. Eu complemento a tua observação dizendo assim, hoje o problema dessa pessoa era apenas, quer dizer, há um tempo atrás ele era apenas tributário. Era tributário, de 27% praticamente, né? Se ela fizer isso, ela pode até ter um problema penal, que ela não tinha. Porque pode ser confiscado 100%. Não, além do patrimônio ser confiscado, quer dizer, ela omitiu patrimônio no exterior e ela já não tem mais o perdão aí por não ter declarado isso, né? Uma outra pergunta do Arnaud aqui, se existe uma estatística sobre a fiscalização dessa declaração CBE, quantos contribuintes foram multados em 2019, por qual valor? O valor máximo é de 250 mil, porém, deve ser excepcional. A minha experiência, você pode falar da tua, Décio, é assim, o Banco Central é bem ágil. Então, eu tenho visto não só quem não declarou, como quem declarou em atraso, no intervalo de um ano para o outro, ser chamado para dar as explicações sobre eventuais inconsistências ou omissões. Sim, isso tem ocorrido. Nos últimos anos, nós temos percebido isso, que já aumentou a quantidade de notificações para as pessoas que não declararam de modo errado ou com informações erradas e para explicar essa evolução junto ao Banco Central. Apesar que o Banco Central ainda considera isso como uma estatística, tá? Pergunta aqui do Bob. Pergunta, saí do Brasil no dia 1º de janeiro de 2019. Declarei a saída definitiva em fevereiro de 2019. Entendo que preciso agora fazer a declaração de R de saída.
até que data preciso declarar? Até 1º de janeiro de 2019 ou o ano todo de 2019? Até 1º de janeiro. Infelizmente, ele vai ter que, por um dia só que ele vai ter que fazer o imposto de renda dele, né? Porque é 1 de janeiro de 2019. Ele vai declarar em branco, né? Porque não, acho que não teve rendimentos, né, em um dia, né? Porque Perfeito. a declaração de 2018 ele já fez até 31 de dezembro de 2018, em 2019. Em 2020 ele vai fazer a de 2019 e vai colocar lá que a data de saída dele é 1º de janeiro. Vai fazer por um dia a declaração. Perfeito. Foi feito se ele tivesse saído dia 31 de dezembro, né? Ele não faria, né? Ele respondeu aqui que ele entendeu. Se tiver mais algum questionamento, Bob, estamos aqui. Patrick colocou a seguinte pergunta: rendimentos de aplicação do exterior, juros recebidos, sem trazer de volta os recursos para o Brasil, devem ser adicionados no CAR-Leão ou no cálculo demonstrativo de apuração do ganho de capital? Você deveria faz no ganho de capital, né? Mas depois você tem que informar que, porque você tem o GCAP, que antigamente, até o ano passado, nós tínhamos o GCAP, que era ganho de capital, e depois tinha o GCME, que era ganho de capital, moeda estrangeira. Hoje foi unificado tudo no GCAP. Então, no GCAP você apura o que você aplicou e o que você ganhou, e oferece ao leão, como pessoa física. Uma pergunta que não está aqui, não foi formulada, Décio, mas eu acho que tem muitos dos nossos participantes e membros aqui da Belgalux que tem essa situação, que é eventualmente de um inventário ou de uma herança de algum bem no exterior. Então, como ele deveria se portar tanto em relação ao Banco Central como em relação à Receita, se ele reside aqui? Ele é estrangeiro que reside no Brasil, certo? Exato. Quando ele veio para o Brasil, ele devia ter feito a última declaração que ele fez no país de origem dele, sei lá, na Bélgica. Quando ele fez aquela é uma boa base quando ele vem para o Brasil, porque ele tem como mostrar tudo que ele já tinha de Mas no bens caso no de exterior. herança, por exemplo, No caso de herança, ele é obrigado a declarar aqui também. Ou seja, se algum ente faleceu, deixou, seja no inventário, seja num testamento, um bem para ele, ele vai declarar isso tanto para a Receita Federal ou para o CBS, se for acima de $100 mil. Lembrar que $100 mil, quando nós falamos, são todos os seus bens no exterior, né? Então, quer dizer, se ele não tinha porque ele herdou ou porque ele foi fruto de um inventário, e agora ele passa a ter um bem acima de 100 mil, ele também tem que declarar ao Banco Central. No CBE e na declaração do imposto de renda. E isso também fica muito fácil, porque ele tem a origem, que é a partilha ou a herança, tem toda a documentação. Perfeito. Eu não sei se tem mais alguma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo. Temos mais alguma pergunta? Eu queria dizer só, quer dizer, para vocês que viram também a apresentação, tanto uma declaração como outra, quer dizer, a gente falou isso, tudo é hoje pela internet. Qualquer dificuldade, quer dizer, essa live aqui vai estar disponível a todos os participantes e membros da Câmara, tanto pelo canal do LinkedIn, como os meios de comunicação da Câmara. Não é uma coisa complexa, mas como o Décio colocou, tem que ser feita com muita atenção e buscado aí um aconselhamento, caso haja qualquer questão a respeito. E agora, então, acho que nós não temos mais, só para não faltar com... Então, todos agradecendo aqui o Décio aí pelos esclarecimentos. Qualquer coisa que vocês necessitem, além da Belgalux, também tem aqui os contatos, tanto da True Capital como do escritório. Vocês podem encaminhar diretamente os questionamentos para que a gente possa responder. Às vezes tem uma questão mais particular, envolvendo algum patrimônio específico, né? E nós responderemos na sequência. Importante não perder de mente, né? o prazo,
né, que está se encerrando. Então, nós tivemos uma prorrogação, só para rememorar. Imposto de renda, que ficou para o final deste mês. Não, o imposto de renda ficou para 30 de junho. Desculpe, para 30 de junho. E a declaração do Banco Central, que foi prorrogada agora. Para 1º de junho. Para 1º de junho. Junho, exatamente. Junho, então, temos algum prazo. Uma coisa que o Décio não colocou, mas é a minha experiência com o tema, é o seguinte: muitos de vocês, quando forem preencher a declaração de capital brasileiro no exterior, isso exigirá um cadastro com senha, com e-mail, com todas as informações. Pode parecer algumas delas complexo, não é uma coisa tão difícil. O mais importante é vocês terem o que vai ser informado. Então, muitas vezes é preciso um aconselhamento. E na eventualidade de vocês terem, por um deslize, sei lá, dado uma informação imprecisa, é possível correção, é possível uma retificação sem custo, tudo isso antes do prazo de vencimento, né? Então, o próprio sistema permite uma correção. Às vezes você lançou um número errado e se deu conta, você pode voltar, corrigir isso daqui para ter a declaração. E todas são passíveis, eu recomendo, né, veementemente, você imprimir ou guardar uma cópia em PDF, porque caso alguém te questione, você tem a prova de que foi feito. E uma informação que a Anne, que está conosco aqui também, que organizou esse webinar, tinha feito comentário, que é importante esclarecer: o sigilo, quer dizer, todas essas informações dadas, tanto para a Receita como para o Banco Central, estão protegidas pelo sigilo, pela individualidade, elas não podem ser publicadas, divulgadas, elas servem apenas para cada uma das autoridades, seja o Banco Central para fins de estatística, apuração, seja para a Receita, para ver se houve fato gerador ou não, tomarem as providências em relação a cada um de vocês, mas não pode ser divulgado. E um órgão, em tese, pelo menos até o momento, não pode compartilhar com outro. Tá? Então, não havendo mais perguntas aqui, eu queria agradecer ao Décio pela gentileza, pelo tempo e pelos brilhantes esclarecimentos prestados aqui a todos. Agradecer a Anne, como diretora da nossa Câmara, ao Rudinei, que não pôde estar presente, mandou um aviso para nós e todos os demais membros. Lembrando a todos que teremos um evento também, um outro webinar da Belgalux, agora no dia 6. Todos já devem ter recebido, deverão estar recebendo ainda, no mais tardar até amanhã, o convite. E continuem nos prestigiando. Foi uma honra ter vocês conosco hoje. Muito obrigado e um abraço a todos. Uma boa noite. Obrigado também. Um abraço a todos.